Então eu vou fazer esse vídeo tentando ajudá-los a entender o que um clube busca de fato num atleta. Foi assim com Zé Mário do Inter. Hoje, aos 19 anos, ele é parte do grupo principal. Há 6 anos, chamava a atenção do mercado europeu, junto com o então desconhecido Neymar. O trabalho do empresário tem que ser complementar, é na parte psicológica, é tentar passar para o jogador o que é mais importante para ele ao longo da carreira dele, ou seja, é tentar prever algo errado que possa acontecer. Outro escritório familiar é o de Walter e Neco Cirne. Só que aqui, os irmãos dão prioridade aos jogadores prontos, formados. Neco representa o zagueiro Bolívar e o lateral e meia Paulo Baier. Há 8 anos no mercado, está renovando contratos e cuidando de transferências. O que é difícil no trabalho é tu pegar um médio jogador e tu botar num time da Série A, né? Porque às vezes o pessoal não acredita. Esse é o desafio. O desafio de Walter tem o tamanho da América do Sul. O foco dele está em 2 tipos de negócios. Ele oferece jogadores aos clubes conforme a necessidade de cada grupo e garimpa opções no mercado mediante o pedido dos dirigentes. Walter tem parcerias com empresários do Uruguai e da Argentina. Ele pesquisa na Argentina, Chile, por ali, Colômbia, por ali, e me passa. E quando ele me passa, ele já me passa o jogador, os valores e a autorização. Walter ajudou a trazer para o futebol gaúcho, por exemplo, entre outros, o goleiro Sá, o atacante Herrera e o zagueiro Sorondo. Eu não ofereço qualquer um. Eu pesquiso, olho o vídeo, tiro informações, peço para o Raul me dar informações pessoais do jogador, como é que ele é fora de campo. O mundo está na parede do escritório e na vida de Fernando e César. Eles têm negócios em diversos países e não desgrudam o olho do mercado europeu. Nós propomos jogadores para clubes e empresários, parceiros nossos na Europa e em outros países. E ao mesmo tempo tem clubes que a gente tem relação que nos solicitam jogadores e empresários, parceiros nossos também que nos solicitam. Ó, nós estamos interessados nesse jogador. A dupla trouxe ao Rio Grande do Sul, por exemplo, os argentinos Maxi Lopes, Bolatti e Cavenaghi. Além dos já consagrados, eles garimpam jovens no interior do estado e nos clubes da capital e contam com o auxílio de 3 observadores. Os nossos observadores falam com o menino, quando se interessa, pegam o telefone do pai e da mãe e a gente entra em contato com a família. Chama no escritório, apresenta o método de trabalho que a gente tem. A primeira coisa, tem que ter caráter. Se não tiver caráter, com a gente não trabalha. Vinícius Prates iniciou na carreira há 8 anos. Há 3 acertou na loteria quando caiu em suas mãos um DVD com lances de um tal de Leandro Damião. Leandro Damião é o nome dele! E eu tenho a humildade de dizer que o Damião hoje me abriu muitas portas e numa situação que deixa mais tranquilo para trabalhar outros atletas, né? Agora, semanalmente, ele recebe de 10 a 20 DVDs de todo o Brasil. Recentemente, colocou o irmão de Damião, o Edmar, no Luverdense do Mato Grosso. O meu trabalho é de gestão, eu faço a gestão da carreira de todos os jogadores e eu dou como exemplo o Damião. O Damião, hoje eu preparei toda a situação dele para ficar no Brasil, né? Por trás dos negócios da empresa, também tem as famílias, ou a família. Tive vários jogadores que eu tive uma relação mais que com meu filho até. É o acolhimento afetivo, né? É a amizade. Família Futebol Clube é o capítulo que você vê amanhã. Então o que a gente faz? É um acolhimento afetivo. Então tá aí, amigo ouvinte, um breve relato de que é ser empresário de jogador de futebol. E tem muito mais ainda, viu, Ribamar? Não é só isso não. O cara nem dorme às vezes, mas também quando a coisa dá errada, o bolso dele afunda. A grande realidade do futebol brasileiro é que nós temos que ver com quem a gente está lidando, como fala o professor Tiago, que é o nosso treinador lá do Cruzeiro Cariri, e que em breve estará embarcando para a cidade de Belo Horizonte.
onde vai participar de um curso detalhado sobre o futebol de base, né, Ribamar? Então, a grande verdade e a grande realidade da vida de um garoto que quer se tornar um jogador de futebol profissional de nome aqui no Brasil, como também na Europa, é realmente procurar aqueles que são unânimes em representá-lo bem perante a um clube de futebol, tanto aqui no Brasil como na Europa. Domingo Show! Vamos esperar uma ligação direto da cidade de Salvador, Bahia, com o empresário e agente FIFA conceituado no Brasil e no exterior, o Reginaldo Campos. Nós vamos bater um papo com o Reginaldo Campos referente a essa entrevista que teve agora há pouco, como é a vida do empresário, do jogador de futebol. Então daqui a pouco, assim que a gente consiga essa comunicação com o Reginaldo Campos, a gente vai colocar ele no ar, ao vivo, para a gente bater um papo com relação ao seu trabalho no futebol brasileiro, como também na Europa. Beleza, então aqui Rádio Verde Vale, Juazeiro do Norte, Ceará, você está ao vivo e eu gostaria que você, em primeira mão, mandasse um alô aqui para todo o nosso ouvinte da Rádio Verde Vale, do programa Domingo Show, e daqui a pouco nós vamos começar o nosso bate-papo com relação ao teu trabalho aqui no Brasil, como também no exterior, ok? Ok, Chico. Eu quero agradecer a você aí por esse contato, né, pela atenção que você está tendo, e também agradecer aí aos ouvintes da Rede Verde Vale, né, por essa audiência e pela atenção que vai nos dar próximos minutos. É a sua disposição. Beleza. Reginaldo Campos, nós sabemos de antemão que você tem um know-how muito positivo, não só aqui no Brasil, como no exterior. A que se deu essa confiança desse povo que mexe com futebol na sua pessoa? É um pouco complicado a gente falar sobre nós mesmos, né? Eu acho que as pessoas que devem falar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa reputação, pessoas com quem nos relacionamos. O que eu posso lhe falar é que diante de um momento em que o país, em que o futebol brasileiro vive essa crise de confiança, mais do que nunca é importante que as pessoas procurem agir de uma forma correta, até porque fazendo isso, naturalmente elas se diferenciam dos demais. E o mercado abre, você passa a ter uma efetividade no seu trabalho, porque as pessoas passam a confiar em você. Então, eu acho que em toda a área, não é só no futebol, se você age corretamente, naturalmente você vai estar com as portas abertas e as coisas vão acontecer. Beleza. Reginaldo Campos, nós temos um ouvinte perguntando aqui, de que forma você indica um jogador de base para um grande clube do futebol do Brasil ou mesmo do exterior? Qual é a forma ou a fórmula que você usa para que não seja prejudicado o seu trabalho com relação ao garoto que você vai indicar para o clube? É importante ter bastante critério, muito critério. O futebol profissional é um futebol de alto rendimento, de altíssimo rendimento. Então, os detalhes fazem a diferença. Não basta simplesmente um atleta ser tecnicamente muito bom. Às vezes a gente recebe indicações de atletas que são muito bons jogadores, mas não se recebe a parte técnica. E nós temos que ter frieza para analisar um conjunto de qualidades, um conjunto de habilidades, para que nós possamos encaminhar um atleta a um clube, né? Somente porque no relacionamento que nós já temos com os clubes, nós já conhecemos a categoria de base de cada clube, os diversos times da categoria de base dos clubes. Então nós já temos uma referência do nível de atleta que lá se encontra. Então, por conta dessa referência que nós criamos ao longo do tempo, nesse relacionamento, nós vamos buscar no mercado amador
um atleta que tem aquele perfil e que o clube precisa especificamente naquela posição. É algo muito focado à necessidade do clube, à demanda. O clube precisa de um lateral esquerdo 9-9, vamos atrás de um lateral esquerdo 9-9. E aquele outro precisa de um zagueiro 2000, vamos atrás de um zagueiro 2000. Existem clubes que precisam de atletas ainda na categoria de juniores, né? Eu já tive a possibilidade de colocar um jogador no Grêmio, ele no último ano de juniores, é uma chave que acontecer isso, mas vi um zagueiro jogando no Sergipe alguns anos atrás, Diego, jogava no Sergipe, o presidente do Sergipe naquele tempo ainda era Motinho, assim eu faço assim minha homenagem a ele, há pouco tempo faleceu, eu faço essa homenagem à família dele, e nós conseguimos encaminhar esse Diego para o Grêmio e para o jogador do Grêmio, conseguiu ganhar seu dinheiro, conseguiu seu espaço, já jogou fora do país, jogou aqui no Bahia, hoje está na Chapecoense, você estava machucado, não tem jogado, mas graças a Deus já recuperou. Então, isso é muito focado à necessidade do próprio clube. O clube é que diz o jogador que precisa na posição, sabe a gente procurar fazer uma comparação com o que eles têm e buscar isso no mercado. Certo. O Reginaldo Campos, essa medida provisória 671, que foi aprovada na Câmara em maioria, você acha que essa medida provisória, essa MP 671, ela veio trazer algum resultado para o futebol brasileiro e, consequentemente, para os agentes FIFA, que são os grandes empresários que predominam em favor de um jogador de futebol? No passado, o que nós tínhamos era os clubes, eu diria que atuando de uma forma bem responsável, e eu diria até escrava em relação aos jogadores. Conheço vários jogadores que eram bons jogadores e não conseguiram sair dos times menores, porque simplesmente o presidente era dono do passe dele. Não era nem o clube, era o presidente que era dono do passe dele. Então, quando houve a Lei Zico e também a própria Lei Pelé, eu creio que houve uma evolução muito grande, porque você passou a dar um espaço para essa figura do empresário, que é muito criticada, por sinal, e eu até posso falar um pouco mais tarde sobre essa questão, mas é importante você ter uma figura de assessoria ao atleta, no sentido de não deixá-lo sozinho no mercado. O atleta, a expertise dele é jogar futebol, ele está ali dentro do campo, mas ele não entende de leis e ele não entende de mercado. Então a figura do empresário é extremamente importante para a carreira de um atleta de futebol. Claro que, como em qualquer carreira, você tem bons profissionais e profissionais que não são legais, que não são honestos. Então isso acontece na carreira de empresários, mas também ocorre na carreira, em diversas outras carreiras, em diversos outros âmbitos de atividade. Então, eu entendo que o governo, ao contrário de procurar prejudicar o trabalho do empresário, ele tem que procurar disciplinar, organizar o trabalho do empresário, inclusive exigir que a atuação dessa atividade, de fato, seja garantida para aqueles que estão credenciados, que se prepararam, que estudaram e que buscaram criar um relacionamento ético dentro do próprio mercado. Eu acho que essa lei é importante, é necessária, entendeu? Sem dúvida nenhuma, mas eu vejo alguns contrapontos a ser observados, porque você não pode enfraquecer o clube, você não pode enfraquecer o jogador, mas também você não pode enfraquecer o empresário. Verdade. É importante você ter todas essas atividades fortes e agindo de uma forma legal e, eu diria, madura, porque isso vai melhorar a qualidade do nosso futebol e dos negócios do futebol brasileiro. Falando com você semana passada, e você estava de viagem para o Japão. E essa viagem para o Japão foi para levar algum jogador? Isso, exatamente. Nós levamos os atletas do Japão agora recentemente, o mercado asiático, o mercado que a gente tem uma boa penetração, tanto no Japão como na Coreia e também na China. E levamos agora recentemente 2 atletas. Um é o William Santana, é um atleta que
que foi revelado na divisão de base de Vitória há 7 anos atrás, e dali foi para o Palmeiras. Na época ele e Marquinhos, atacante que no Cruzeiro. Palmeiras, o William foi para o Fluminense, e vem rodando. Era um jogador, inclusive, da Tráfico. A Tráfico comprou na época no Vitória. E agora estava aqui no Bahia. E nós levamos o William para o Matsumoto, que é um time da primeira divisão lá. O outro é Arthur Maia, também um jogador revelado pelo Vitória. E é um jogador que agora esse ano estava no Flamengo, né? No primeiro semestre ele estava lá no Flamengo, então um pedido de contratação feito por Vanderlei. E surgiu a oportunidade e nós levamos o Arthur agora para o Kawasaki Contras, no Japão, lá em Tóquio mesmo, né? São bons jogadores, a gente acredita que eles vão se adaptar ao mercado japonês. Beleza. O Reginaldo Campos, domingo passado esteve no nosso programa, direto de Belo Horizonte, você talvez possa até conhecê-la. É o Klaus Câmara, diretor de futebol de base do Cruzeiro. E a pergunta que eu fiz para ele, eu vou fazer agora nesse momento para você. É com relação ao empresário. Você acha que o empresário FIFA, ele tem alguma suposta interferência dentro de um clube de futebol para a apresentação de algum jogador? Eu tenho, inclusive, um espaço na mídia, na verdade, a mídia popular, que é a internet. Eu tenho uma fanpage, depois os ouvintes da Rádio Vazia, ele pode verificar, é aprendendofutebol.com.br, dali pode se cadastrar e receber vários vídeos que eu falo sobre vários temas. Um dos temas que recentemente eu fiz uma gravação, inclusive com um colega meu, que é empresário também, o Sandro Zé, aqui eu mando um grande abraço, um empresário sério e correto lá de Santa Catarina, falando sobre essa questão. Muitas vezes os atletas mandam nessa fanpage nossa, fazendo pedidos assim, até eu diria que emocionantes, para que a gente proporcione uma oportunidade para que ele chegue até um clube. Sem dúvida nenhuma, é importante você ter um relacionamento legal para que você possa fazer indicações. Agora, o empresário, ele não pode fazer nada se o atleta, de fato, não fizer a sua parte. Não existe empresário que seja mágico, de forma nenhuma. Nenhum empresário vai sustentar um atleta se o atleta não tem condição de sustentar. É verdade. Eu tenho aqui um exemplo, eu tenho sempre cito isso para os atletas aqui da base, que é a maior expertise nossa, e a frase citada por um amigo meu, que é treinador de base de Bahia, de Vitória, sempre está nesse estudo, também já está fora, hoje inclusive está treinando um time de Colo-Colo aqui, que está lutando na Série B, de Gilmei Aderê. Ele fala o seguinte: dentro do campo não tem moita nem muro. Não dá para se esconder. O bom atleta, ele vai aparecer de qualquer jeito, com um empresário ou sem empresário. Não há dúvida. Claro que você, pela sua própria atividade, você conhece pessoas e pode pedir para que o atleta seja observado. Mas não adianta o empresário pedir o jogador dentro do campo. Corresponder. Os olheiros, observadores, em qualquer parte do Brasil, para indicar. Então, se você vai conseguir, não procura terceirizar essa responsabilidade para o empresário, para o nada disso, faz sua parte. E se você tiver uma excelência tal, se você tiver um nível tal, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir seu espaço. E aí você tem que pensar 2 vezes. Se você não está conseguindo ter esse espaço, você tem que até refletir e perguntar, será que não está faltando alguma coisa ainda para que eu possa chegar nesse nível, ao ponto de que essa carreira de jogador de futebol profissional, que é uma carreira muita concorrente. Então, eu não vejo assim que o empresário vai conseguir segurar. Ele pode até criar oportunidade, mas segurar ele não consegue segurar. Não existe essa situação de... Eu vou te dar um exemplo, pode até ajudar. Anderson Talisca era um jogador que jogava aqui no Bahia, não sei se você já ouviu falar nele. Hoje ele já conheço. Benfica de Portugal. É um jogador que nós revelamos. Descobrimos aqui o Feira de Santana, ele jogava aqui num time pequeno de Feira chamado A. E aí foi indicado por um rapaz, eu fui lá dar uma olhada.
E como eu tenho um relacionamento muito bom com a Bahia, que é meu estado natal, e Bahia como Vitória trabalham muito bem na base, eu indiquei aqui para o treinador da base do Bahia, chamado Fabiano, que é uma pessoa que me conhece bem, e que eu tenho uma relação muito profissional com ele, mas temos um respeito muito grande, e tem uma certa bastante. Ele foi para lá e ficou bem. Chegou num determinado momento, o Fabiano me falou, lá no Fazendão, o Fabiano me falou, Reginaldo, eu acho que eu não vou ficar com o Thalita. Um bom jogador, mas eu estou sentindo que ele não está conseguindo desenvolver o corpo, ele é muito grande, mas muito magro. E o que acontece? Aí, nesse momento, pelo acesso que eu tenho a ele e pela humildade que ele também tem, eu me permitia fazer as intervenções. Eu falei, Fabiano, dê mais um tempo a esse garoto. Esse jogador é um jogador grande. Muito bem. Um jogador que tem uma técnica maravilhosa, tem um passo longo muito bom, é um jogador inteligente. E ele está no processo de formação. Então, é importante esse garoto ter um pouco mais de oportunidade para, de repente, verificar se ele consegue desenvolver seu corpo, um trabalho físico, um trabalho de nutrição feito no próprio clube. Fabiano, naquele instante, ele me falou, tudo bem, você está com razão, tá? Vamos dar uma olhadinha mais. Foi de uma forma muito natural, simplesmente, dependendo do interesse do empresário ou do treinador. Certo. Tá? Porque o treinador, ele precisa de um jogador que ajude ele a ganhar título. Se ele não ganhar título, ele vai sair demitido. É verdade. É verdade. Não tem como segurar um jogador que está prejudicando ele só porque está no claro. Isso, o treinador desse jeito, ele não tira. Ele não consegue se manter no mercado, entendeu? E aí, graças a Deus, Fabiano teve essa paciência com o Thalita. O Thalita rendeu muito dinheiro para o Bahia e está muito bem no Benfica, já na terra. Então, o empresário deve atuar aí, dessa forma, hein? Conversando, mas falando sobre o que ele conhece, não simplesmente interferindo de uma outra forma. Pois é, então eu acho, o Reginaldo, que você foi essencial aí na vida do Talisca, quando falou com o Fabiano, esse treinador do futebol de base, que ele atendeu o seu clamor para que o Anderson Talisca ficasse e ele desse uma olhada com mais objetividade, com tempo maior, e eu acho que você foi fundamental até então, na vida profissional do Talisca, porque você sabe que na realidade aqui no Nordeste existem grandes talentos mesmo. Tem uns que foram aqui de Juazeiro do Norte, mas raquítico, e o pessoal não sabe, né? E a gente também, se fosse uma pessoa como você, que soubesse conversar, com o treinador, que tivesse uma ligação direta, talvez teria ficado igual o Anderson Talisca ficou e hoje está em Portugal. A grande verdade é essa. Mas me diz uma coisa, eu quero te convidar aqui, ao vivo, toda a população de Juazeiro do Norte, região do Cariri. O futebol de base aqui na região está se levantando de uma tal maneira que deveria, gente como você, vir dar uma olhada. Então eu quero aqui te fazer um convite ao vivo para, eu vou te passar a tabela do Campeonato Cariri Sub-13 e o Campeonato Cariri Sub-15, que está sendo realizado na cidade do Crato, começou sábado agora passado, certo? E eu gostaria de fazer um convite a você, ao vivo, aqui no ar, através dos microfones da Rádio Verde Vale, para que você faça venha aqui em Juazeiro, eu vou lhe mandar a tabela e vem aqui um fim de semana, dá uma olhada nessa garotada, quem sabe que não pode sair algum talento daqui? Claro, com certeza. O Ceará é um estado que revela muito. O Ceará tem uma estrutura de futebol, inclusive amadora, muito boa. Muitas pessoas sabem disso. Mas o Ceará tem ali em primeira, segunda, terceira divisão. Tem um trabalho de base bom. Eu diria bom no que se refere a prospecção. Inclusive hoje nós temos um amigo que está trabalhando na parte de Fortaleza, para quem eu mando um grande abraço, é o Luciano. É o Luciano Basílio, não é isso?
Não, Luciano Basílio é um amigo que eu conheci aí no Juazeiro do Norte, e, se não me engano, ele era presidente do Guarani. E verdade. Nunca mais tive contato com ele, fica meu abraço aí para o Luciano. O Luciano que eu conheci, é o Luciano aqui de Salvador. Ele trabalhou muito tempo no Vitória, no Bahia, e estava há muitos anos trabalhando com futebol, e agora está na base do Fortaleza. Tenho certeza que vai ter trabalho, entende muito. E o mercado daí do Ceará é um mercado maravilhoso. Eu fiz o convite. Vamos começar em seguida para marcar uma data, talvez até uma observação, um torneio, eu mesmo acompanhar a Copa Cariri, para mim vai ser um grande prazer. Né? Agora eu queria te falar, voltar a falar sobre uma coisinha, que quando você comentou sobre jogador aqui, eu quero falar para vocês ouvirem que nessa fanpage também eu acabei de postar hoje. Primeiro, para os amigos que estão cadastrados na fanpage, eles vão receber, depois vai soltar no Face normalmente, um vídeo que fala o seguinte: a bola não tem tamanho. Quando eu falo não tem tamanho, é que, na verdade, futebol, ele necessariamente tem uma questão de futebol. Eu até aconselho as pessoas que devem estar no Face liberado esse daqui uns 2 dias. No primeiro momento a gente coloca com exclusividade para o pessoal que é cadastrado, as pessoas já estão tendo esse acesso. É um vídeo legal e fala muito sobre essa questão. E eu acho que o professor de escolinha, o pai, tem que observar ao jogador, ajudar o jogador, observando o biotipo dele e tentando, na realidade, encaminhá-lo para uma posição que seja condizente com o seu perfil físico. Isso é extremamente importante. Eu vejo treinadores da base do Disney e vejo um jogador que tem uma proteção muito boa, ele tem uma marcação muito boa, mas já percebe que ele não vai ter estatura para ser zagueiro. Não existe botar o menino para jogar como zagueiro. No futebol amador, sem dúvida nenhuma, ele vai fazer papel, vai ajudar até o treinador ganhar um título. Mas certamente isso vai estar prejudicando o atleta. Então esse vídeo é legal, fala bastante sobre isso. E eu chamo a todos para que a gente vai manter contato e eu vou do Sub-13 e Sub-15 para você vir dar uma olhada aqui. Quem sabe você não leva aí um saco muito cheio de ouro. Tá bom, eu tenho certeza que virá coisa boa daí, não tenho dúvida nenhuma. Tá bom. Ô, Reginaldo, eu quero aqui agradecer a tua participação e os microfones da Rádio Verde Vale estão abertos para suas últimas palavras. Ok, eu que agradeço a você aí por essa atenção e quero parabenizar toda a sua equipe aí que está me proporcionando também esse momento de estar tendo do norte e região, e quero falar que em breve estarei aí para pedir alguns outros atletas. E com certeza você aqui, porque nós vamos te levar aqui nas mídias, como também da rede. Ok, então, Chiquinho. Tá bom, então tá aí a participação do Reginaldo FIFA lá de Salvador, na Bahia.